Olá, salve, salve! Estamos de volta com mais um Fala Garcês. E no último episódio eu tinha comentado sobre o coronavírus, sobre um contexto histórico do coronavírus e que ele ia mexer com estruturas importantes do mundo contemporâneo, nas relações internacionais, nas políticas nacionais. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Vamos falar principalmente de dois pilares do sistema ocidental e, por consequência, mundial, porque o Ocidente é que vai ditar as regras do mundo contemporâneo, e que são o Estado-nação e a questão da autonomia individual, certo? Então roda aí, bora! Então, o sistema do mundo contemporâneo, ele tem esses pilares que eu tinha falado, que é do Estado-nação e da autonomia individual, e eles surgem depois da Idade Média. O Estado-nação, ele vai ter como princípio a não intervenção de qualquer natureza, né, não intervenção externa num território do país, do Estado. Isso vem porque ele surge, né, em oposição ao sistema que era orquestrado pela Igreja Católica e por alguns arranjos da nobreza mais poderosa da Europa, que a característica principal era justamente a ingerência, a intervenção nos territórios e nos reinados, na política da Europa. Então, essa questão da autonomia territorial do país, ela se torna central, e o Estado-nação, as bases legais do Estado-nação vão ser lançadas em 1648 com o Tratado de Westfália, que encerra o conflito da Guerra dos 30 Anos, que envolve a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Igreja Católica também. A autonomia individual, ela também surge depois da Idade Média, com a teoria humanista que faz parte do movimento renascentista da Europa, que começa na Itália. Depois, no século do Iluminismo, ganha força, e a partir da Revolução Francesa, que na verdade também é o marco do início da Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa o indivíduo ganha status jurídico, e em 1948, já no âmbito da ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ganha reconhecimento e proteção global a questão da autonomia individual. Então deixa de ser só ocidental esse movimento e se torna global. E o que isso tem a ver com a epidemia, né? Com essa epidemia do Covid-19? A Ásia, hoje, ao que parece, controla melhor a epidemia do que o Ocidente, né? O Oriente controla melhor a epidemia do que o Ocidente. Em Taiwan e Singapura não tiveram muitos casos. Na Coreia não se decretou nem mesmo o fechamento de restaurantes e locais públicos. No Japão, né, também assim como Coreia e os outros países citados, e inclusive a China, que é onde começou a epidemia, também controlaram a epidemia muito mais cedo do que os países ocidentais, né? Já na Europa aconteceu um êxodo de asiáticos, né, coreanos, chineses, queriam voltar para sua terra natal porque se sentiam mais seguros lá também. Na Alemanha rapidamente se chegou a 20 mil casos. Nos Estados Unidos, até agora 6 de abril, se eu não me engano, tiveram 10 mil mortes, tinham havido 10 mil mortes, mais de 350 mil pessoas. Então, por que o Ocidente tem mais dificuldade de lidar com isso? Isso tem a ver com essa questão do Estado-nação, a questão da liberdade individual. E isso pega um pouco essa análise, quem a análise do Oriente, principalmente, é um filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han. Ele publicou esse artigo no jornal El País, que é um jornal espanhol. E eu trago algumas coisas que ele cita nesse artigo aí. Vamos colocar a data aqui no cantinho aqui, para vocês, a data de publicação do artigo, para vocês acharem no Google. E vamos trazer algumas reflexões, né? Por que as coisas, essa estrutura ocidental está sendo colocada em xeque. Não que ela vá acabar, mas ela vai precisar de alterações aí que vão acontecer ao longo dos próximos anos, né? Quem sabe até décadas. Na China, existem mais de 200 milhões de câmeras nos locais públicos, nas praças, nos parques, nas estações, nas lojas, nos shoppings, nos aeroportos. E muitas dessas câmeras são dotadas de inteligência artificial, têm amplo reconhecimento da face e captam até as pintas do rosto. E é praticamente impossível se deslocar por espaços públicos sem ser filmado, sem ser analisado de alguma maneira.
Na China também tem, junto dessa vigilância pública, tu tem um sistema de crédito inimaginável aqui para nós do Ocidente, que é o controle do que as pessoas fazem na vida pessoal, nas redes sociais. Então o governo sabe com quem elas falam o tempo inteiro, sabe e avalia com quem elas falam, o que elas falam, o que elas leem. Então, se uma pessoa lê muito jornal de oposição, anda com pessoas que são opositoras do regime, critica nas redes sociais o governo, essa pessoa perde pontos. E se ela chega a uma pontuação muito baixa, ela pode até perder o emprego. E pelo contrário, né, se tu lê jornais favoráveis ao governo, compra comida saudável pela internet, se tu faz coisas que o governo considera corretas, tu vai ganhando pontos, até tu pode conseguir visto de viagem, desconto em compras de várias coisas, facilitação de crédito, para obtenção de crédito pessoal ou para pessoa jurídica. Então, para nós isso aí não tem, a gente não tem esse controle de dados, né? Que a gente tem a proteção dos dados individuais. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco aí. Mas é um sistema que para nós ainda a gente não chegou nesse nível do governo controlar a vida privada. No entanto, esse sistema se mostrou bastante eficaz para conter a epidemia, porque as empresas de telefonia da China, elas compartilham os dados sensíveis, né, dados bastante pessoais da população na China, das pessoas na China, com o governo, com o sistema de segurança e com o sistema de saúde também. Então existe uma big data, um grande controle de dados. Então a gente pode dizer que a epidemia no Oriente ela não é combatida só pelos epidemiologistas e pelos virologistas, mas também pelos especialistas em dados e informática. Por exemplo, quando na estação de Pequim, estação de trem de Pequim, quem chega ou sai, automaticamente as câmeras já vão analisando a temperatura corporal das pessoas. E se alguém está com a temperatura um pouco mais elevada, apresenta alguma, que é um sintoma do Covid-19, o sistema manda mensagem para todo mundo que vai sentar, para todo mundo que senta naquele lugar, e para quem já sentou naquele lugar também, manda mensagem avisando, teve um lugar onde a pessoa possivelmente contaminada esteve e tal, tome precauções, né, passar álcool gel, não sei o que, usar máscara. E então o governo sabe onde tu estava sentado, onde tu tá, manda mensagem pro celular, né, na hora, né? Então é um controle que por um lado invade a vida privada e por outro, para esse controle de epidemias, ele se tornou mais eficiente. Em outros países, na Taiwan, Singapura, Japão, também se utilizam sistemas semelhantes também de controle da população. E isso é uma coisa que o Byung-Chul Han ele atribui ao confucionismo, que é uma filosofia que é baseada na hierarquia. Todas as relações sociais e pessoais elas são hierárquicas, elas têm uma hierarquia, né? Então tem o inferior, tem o superior. Sem entrar em juízo de valor aqui, mas as pessoas mais velhas são mais importantes, são superiores às pessoas mais novas, o homem é superior à mulher. Só em uma relação entre amigos é que tu não tem hierarquia, mas no governo tem hierarquia. Então as pessoas são menos relutantes, elas são mais obedientes, o sistema social é mais controlado do que no Ocidente, e as pessoas também confiam mais no Estado, né? Então tu tem um sistema coletivo onde tu tem maior confiança, tu acredita mais naquele sistema coletivo, porque ele é baseado em hierarquia e ele tem que funcionar de alguma maneira. Então essa questão do individualismo, ele não é uma cultura acentuada no Oriente como ela é no Ocidente, né? Que tem como base a questão da individualidade, do individualismo. Mas não é que aqui no Ocidente não haja também um controle, não haja também que a circulação de dados ela não esteja sendo gravada e alguém esteja sabendo de toda a movimentação das pessoas, né? O Google sabe de vários dos nossos movimentos, ele está nas ruas, tem recebido processo inclusive por invasão de privacidade em vários países. Há pouco tempo atrás, se não me engano, 2013, os Estados Unidos foi acusado de espionagem, inclusive sobre presidentes, né, sobre chefes de Estado. Angela Merkel da Alemanha foi um exemplo, a Dilma Rousseff aqui foi outro exemplo. Então existe também aqui, né, principalmente pelos órgãos de segurança,
um conhecimento de tudo que as pessoas fazem, da vida privada das pessoas. O que não tem é um tratamento público desses dados como tem no Oriente. E do mesmo jeito que o Estado-nação, né, a China rapidamente já, os primeiros casos de Covid-19 já anunciou na OMS, na Organização Mundial de Saúde, já anunciou com os países que fazem fronteira com o seu território, com o seu país, já anunciou o que estava acontecendo, já anunciou que podiam como poderiam tomar medidas de fronteiras, como que o país ia se portar. Ao contrário da Europa, né, que cada país começou a se fechar nas suas fronteiras, quando seria muito mais inteligente cooperar dentro da eurozona do que essa tentativa de soberania, onde o soberano decide sobre o estado de exceção do seu território, sem compreender o continente de uma maneira mais ampla, né, todos os países de uma maneira mais ampla. Então isso é uma vã tentativa de soberania, né? Não tem dado certo, não faz sentido isso. Do mesmo jeito que não faz sentido proibir a entrada de estrangeiros na Europa, né? Quando seria mais inteligente proibir os europeus de sair, proteger o mundo dos europeus do que proteger os europeus do mundo. Então é uma outra questão também que envolve a soberania, o Estado-nação, além da questão individual. A questão individual tem uma questão, tem um ponto que é bastante importante, que é a questão das máscaras, né? O governo ele já rapidamente se preocupou em fornecer máscaras no Oriente. Claro, até porque as fábricas de máscaras já estão no Oriente, foi um deslocamento, né, que se fizeram de fábricas que não davam tanto lucro, tiraram dos países mais ricos, mais desenvolvidos da Europa, isso foram para o Oriente, por uma série de fatores aí que mais em outro momento a gente vai debater. Mas a questão é que no Oriente todo mundo anda de máscara nas ruas, né? E já no Ocidente foi muito mais difícil conseguir as máscaras, as pessoas têm muito mais relutância em usar máscara, porque a questão da liberdade individual ela traz atrelada essa noção de andar com o rosto descoberto. Então quem anda com o rosto coberto aqui no Ocidente são os bandidos, né? São as pessoas fora da lei, quem precisa se esconder. Então isso também é um fator que envolve essa questão cultural da individualidade. E hoje, né, ele falando, a gente até percebe, assim, Byung-Chul Han, ele fala que ele percebe um pouco quando tu olha que a necessidade da máscara, aprende sobre a necessidade da máscara, tu olhar todo mundo com o rosto descoberto chega a parecer obsceno, né? Pô, tu não tá te preocupando nem contigo nem com o próximo. Então, para a gente ver como essa questão cultural ela é importante na tomada de decisões do governo, na tomada de decisão das pessoas, né? Muita gente é relutante, muita gente, eu tenho meu direito de ir e vir, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então isso não vai ser afetado pelo fato de eu poder contaminar alguém. Então isso é uma coisa que eu falo que coloca em xeque a estrutura que vem sendo desenvolvida, não porque coloca em xeque porque vai acabar, mas porque precisa ser revista até de maneira cultural e talvez de maneira jurídica também. E quem sabe essa não é a próxima etapa da globalização, né? A flexibilização das fronteiras, não só para a circulação de pessoas e mercadorias, mas para a noção de nacionalidade, para a noção de gerência de território, talvez ela tenha que ser revista. E a questão da individualidade, né? Talvez precise de uma revisão cultural e quem sabe até jurídica, né? No Ocidente. A gente pegar talvez algumas tecnologias do Oriente ou não, né? Ou talvez a gente possa elevar a individualidade a um nível de compreensão coletiva em que não precise um controle social, governamental muito rígido. Enfim, né? São questões em aberto, né? O vírus ele está aí e a quarentena, o governo estava prevendo agora que ela pode chegar até 2 anos de maneira não regular, né? Não permanente, mas intermitente, assim, parcelada, né? Então, se isso dá mais 2 anos, a gente vai se manter em cuidados, né? Mantendo com um certo controle da circulação de pessoas, né? Com um certo controle da circulação populacional. Então a gente precisa perceber que isso é uma coisa que deve acontecer e deve ser permanente daqui para frente. Então a gente vai ter que rever culturalmente muita coisa que a gente tem aqui no Ocidente, certo? Então é isso, né? Polêmicas à parte, estamos aí. Qualquer coisa, né? Chama nós aí, dá uma curtida se tu gostou do texto, se tu gostou do assunto. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e comenta aí, chama a gente aí, qualquer coisa, nós estamos aí. Feito?
Até a próxima então, valeu!